Olá! E dando sequência aqui ao conjunto de vídeos que nós estamos falando sobre a Lei da Fé, baseado no livro Sociedade com Deus, do Dr. William Douglas e Rubens Teixeira, hoje nós vamos falar sobre a Lei da Aflição premiada. Na verdade, não existe nada de convidativo na palavra aflição, não é mesmo? Só que, deixa eu ler aqui um trechinho para você, quando fala lá em Romanos 5:3b. A tribulação produz a perseverança. Bom, realmente não existe nada de atraente, nada de convidativo nessa palavra aflição. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o quanto muitas vezes é necessário que essa tribulação, essa aflição, ela tem realmente que vir em algumas fases da nossa vida para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos testar, nos amadurecer, né? E assim produzir um sentimento de perseverança. Isso é bíblico, na verdade. Existe uma frase que os atletas, eles falam muito: no pain, no gain, que significa o quê? Sem dor, sem ganho. Isso é muito dos atletas. A aflição simboliza, na verdade, o longo período de dificuldades, sofrimentos e frustrações, até que os resultados de nossos esforços possam ser percebidos e premiados. Mas como assim? Bom, gente, nós estamos nos deparando hoje, trazendo um pouco para o mercado, para os negócios. Nós estamos vendo o quanto o mercado ele está sendo duro e exigente, ainda mais hoje, devido a essa crise financeira, política em que o Brasil ele está submetido, infelizmente. Né? Mas muitas vezes nós somos sim obrigados a suportar situações desagradáveis até, né? Mas nós precisamos sim acreditar que todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, ele vai ser recompensado. É tempo de aperfeiçoamento, é tempo de olhar para si, de se reconhecer, de sair da zona de conforto. Grava bem esse termo, zona de conforto. Será se hoje, de fato, você está vivendo uma zona de conforto, já está há algum tempo no trabalho e não, tô aqui só batendo ponto, fazendo só o que tem que ser feito? Será se você tem percebido a necessidade hoje de ultrapassar os seus próprios limites? Não necessariamente somente os limites da empresa, mas também os seus próprios limites. No plano espiritual, o desenvolvimento de nossas habilidades, grava bem essa palavra, habilidades, depende da superação de desafios. E a aflição que enfrentamos tem muitas vezes um forte conteúdo didático. Para nos treinar, nosso sócio mais experiente, Deus, coloca obstáculos no meio do caminho que precisamos transpor. Você que hoje é empresário, que você é empregador, que você é empreendedor, que você está começando, que você trabalha com parceiros, você vai observar que conhecimento técnico muitas pessoas têm, mas qual o diferencial entre tantas pessoas capacitadas tecnicamente? São as habilidades desenvolvidas. Então hoje eu trago para mim e eu quero compartilhar com você que na verdade essas aflições, né, na verdade essas tribulações, esses problemas que vem apresentando, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os nãos que nós levamos, muitas vezes é algo que você precisa ser aperfeiçoado, que você precisa aprender. Opa, então eu tô andando aqui no mesmo ciclo. Eu tô levando o não do meu cliente dos meus clientes, né? Pelo mesmo motivo, seja por preço alto. Eu só escuto muito, o meu preço tá alto, o meu preço tá alto, o meu preço tá alto. Gente, na verdade isso aí você não encare como queixa, encare como um feedback que o teu cliente está dando, tá bom? Então isso é uma das habilidades que nós precisamos de ter, que é o quê? A resiliência, a flexibilidade, a observação. É você sentir o mercado, é sentir o cliente, é saber o perfil do teu cliente, é saber o que teu cliente quer, o que ele espera de você.
né? E você, Mabel, eu não trabalho como empresário, profissional liberal, eu sou hoje funcionário. Mas de que forma essa lei ela é aplicada para mim? Pode ser que você esteja há pouco tempo no trabalho, ainda tudo é novidade, tudo é aprendizado e tal. Existem certos tipos de trabalho que tende a nos levar para uma zona de conforto. Porque é a mesma coisa, entra ano, sai ano, é a mesma coisa, aprendeu tudo, vou aqui só bater o ponto, tá tudo certo, tá tudo ok, é muito tranquilo e tudo mais, né? Mas para você que é funcionário, mesmo nesse emprego, né, em que te dá essa liberdade, digamos assim, né, de aprender, de ser sempre a mesma coisa, né, de entrar na zona de conforto muito rápido, né, ou enfim, para você que é funcionário, que também, Mabel, todo dia é uma coisa diferente, mas chega um momento que as coisas diferentes se tornam muito familiares até, né? Então, assim, o que eu venho dizer para você que é funcionário? Se desafie constantemente. Se você não fizer isso, com o tempo, o teu trabalho, ele acaba perdendo sentido. A tua missão de vida dentro do teu trabalho, ele acaba perdendo, assim, um pouco do sentido. Sabe, acaba perdendo, não tô mais tendo missão, aí a pessoa quer sair de lá, vai ali só bater ponto, só registrar, né, e aí depois vem dizer, ninguém me reconhece, aí fica contando as historinhas, né, contando as historinhas, por mais que sejam verdadeiras, mas mesmo assim se tornam justificativas, né, dizendo, mas ninguém me reconhece, eu não mudo, eu não melhoro mais porque ninguém reconhece o meu trabalho, meu esforço, ninguém aumenta meu salário e tal. Na verdade, assim, muitas vezes quando não aumenta o teu salário, pode ser que você esteja dando duro, mas será se você pediu aumento? Né? Tem que ver se realmente você pediu aumento, tem que pedir, né? Tem que testar, tem que ousar, tem que se desafiar dia após dia. E eu quero colocar hoje aqui um verso, né, um trecho da Bíblia que a gente sempre traz nesses nossos comentários, né, sobre esse livro, alguns trechos, né, em que essas situações são aplicadas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25 a 49, ele vai falar da história de Labão, né, da história de Labão, de Raquel, né, de Lia, né, de Jacó, né, então vai falar sobre a história, né, desses personagens. E a história de Jacó, né, ele nos traz muitos ensinamentos. Um deles é o seguinte: Jacó, a história é bem rápida. Jacó se interessou por uma das filhas de Labão, né, e quis pedir a mão de uma das filhas em casamento, que foi no caso de Raquel. E Labão disse: olha, você vai trabalhar 7 anos para depois conseguir, aí sim eu te dou a mão da minha filha. Passaram-se 7 anos, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, porque naquela época Labão disse assim: olha, primeiro tem que ser a outra filha, né? Ou seja, foi Lia, então trabalhou mais 7 anos para ser a tão esperada musa, né, que era Raquel. Então, assim, isso nos traz o quê? Qual é o aprendizado para você, empresário? A contenda entre Jacó e Labão serve para alertar sobre a importância de discutir e documentar todos os acordos que você fizer. Não tenha medo nem vergonha de detalhar as condições de um contrato, em especial de prever cláusulas para resolver eventuais problemas futuros. Se Jacó, por exemplo, fosse mais cauteloso na hora de combinar o dote, ele não teria sido enganado. E você diz assim: mas a minha parceria é com algum familiar. Jacó e Labão tava todo mundo aqui entre família, né, praticamente. Mas para você ver a importância de se gerar um contrato, de registrar tudo, de fazer cláusulas, né, isso é a importância, né, para mais tarde não ter aquela situação de que, não foi avisada, eu não sabia, eu não entendi direito, né, aquilo que tá escrito, aquilo que é combinado não sai caro para ninguém, ok? Outra situação
que a gente pode colocar aqui é que é bom lembrar que sucesso e fracasso, eles se aplicam a situações e não a indivíduos. Existem situações, fases da nossa vida que pode ser que a gente perda muito, né? Consecutivamente, muitos contratos, muitas oportunidades, e aí a pessoa olha para si e diz assim, eu sou um fracassado. Não, você viveu situações de fracasso. Você não é um fracasso. Apenas isso foi resultado das suas atitudes. Da mesma coisa, tá dando tudo certo, eu sou um sucesso, né? Na verdade, você está tendo atitudes, ou seja, resultados de sucesso, né? Na verdade, gente, nós somos feitos sempre de resultados. É a lei da ação e da reação, tá? Outra situação que a gente pode trazer é o seguinte, que o problema que aconteceu com Labão é comum na vida de muitos donos de empresas que conhecemos. Mal a empresa começa a dar dinheiro, eles deixam tudo na mão de um gerente e vão pra praia, vão curtir, vão brincar, né? E se o gerente for desonesto, a queda será rápida. Mas ainda que o profissional no comando seja íntegro, o dono não pode se ausentar dos negócios. Não tem aquela frase que diz que é o dono do... É o olho do dono que engorda o negócio, né? Engorda o porco, sei lá. Afinal, como diz o ditado, o olho do dono é que engorda o gado. Pronto, é essa a frase. O olho do dono é que engorda o gado. E do mesmo jeito, pode-se acontecer o contrário. Quando o dono fica muito em cima, muita pressão e não recompensa o funcionário, né? Muitas vezes o funcionário ele está precisando de espaço, ele está precisando se desenvolver como pessoa, desenvolver seus talentos, está precisando respirar um pouco e que inclusive está precisando ser recompensado pelos seus esforços, né? Por isso que existem muitos empregadores que eles pagam o salário fixo e ainda dão uma comissão a cada negócio fechado. Isso é uma forma de reconhecimento, de incentivo. Gente, e muitas vezes o funcionário, ele tá desestimulado, não é somente pela parte financeira, mas é pelo reconhecimento. Tanto pela parte financeira quanto um muito obrigado, muito bem, você faz diferença na nossa empresa, né? E isso geralmente ele aguarda muito do seu supervisor, do seu líder, né? Seja do dono, do supervisor, enfim. Tem um livro muito bom chamado Feitas para Durar, de Jim Collins e Jerry Porras. Essa empresa, ele fala o quê? Que um dos segredos das empresas que atravessaram séculos, que duraram mesmo, né? Um dos segredos dele é progresso, melhorias e inovação. É isso que é uma empresa visionária, porque justamente ela cria um ambiente promissor para o teu funcionário, para o teu cliente, né? Um ambiente promissor até para si mesmo, né? E os funcionários, né, os colaboradores, eles são tão bombardeados com um conjunto de sinais tão consistentes, né, que isso vai fortalecendo uns aos outros, né, principalmente aquele funcionário, que já está há muito tempo na empresa. Deixa eu te contar aqui uma coisa, você já viu uma situação daquele funcionário que ganha muito bem na empresa, muito bem, é um dos que melhor ganha naquela empresa, e ele pede demissão? Por que o cara ganha tão bem? Por que ele pediu demissão? Gente, o que norteia uma pessoa dentro de um empreendimento, estamos falando de negócio, dentro de uma empresa, na verdade é um propósito pessoal. Ela precisa se enxergar naquele momento que ela está assumindo uma missão pessoal para ela, seja através do desafio, atrás da recompensa, né? Só que quando a recompensa final vem, eu queria galgar até o patamar, né, máximo da empresa, ganhar tanto e tal. Só que pronto, chegou ali. E aí, qual é a minha missão? Qual é o meu desafio? Qual é o meu propósito? Então é importante sim estar criando esse ambiente desafiador, agradável para o cliente, recompensador,
né? Então é bem isso. Existem empresas também que você só vê o dono da empresa uma vez por ano. Eu acho que na celebração na confraternização, né? Mas é importante sim que os donos de empresa eles estejam também próximo do pessoal do operacional. Por quê? Porque estão se sentindo seguros, estão se sentindo importantes, e isso sim também é uma forma de reconhecimento, tá? Tem outro trechozinho aqui que eu gosto muito, que ele fala sobre a arte da prudência, que é do escritor Baltasar Gracian, que ele fala o seguinte: um grande coração tem mais capacidade de suportar o sofrimento. Nunca se deixe levar pela pressa nem pelas paixões. Deve-se caminhar pelos espaços abertos do tempo, até o centro das oportunidades. Então jamais abra mão dos seus valores, né? Seja honesto, íntegro, simpático, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso quer dizer que você não vai estar aguentando tudo de todo mundo. Claro, se você você sofreu um assédio moral, um assédio ético, um assédio sexual, claro que você tem que tomar as providências cabíveis, né? Mas também tome cuidado para não ser impaciente demais e vir a ser considerado aquela pessoa cheia de não me toques. Isso tem que ter muito cuidado mesmo. Mas assim, para finalizar, nós temos aqui só um trechozinho, né, de uma frase do Lao Tse, que diz: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Imagina aí um rio atravessando correntezas, pedras, enfim, tantas coisas, né? Até pessoas, galhos, árvores, né? Então, o rio ele só termina quando ele chega, né? Ele atravessa os seus obstáculos. E é isso que eu venho te trazer hoje, né? Isso que eu venho te trazer hoje é atravessar, ultrapassar os obstáculos. Tem gente que diz que tem gente que pensa assim: no primeiro obstáculo já diz assim: